Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Muito bem-vindos, ouvintes do A Contrapelo. Nós estamos aqui iniciando a nossa série sobre historiografia e teoria da história. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o professor da Unirio, Rodrigo Turim. O professor, o senhor poderia se apresentar um pouco para a gente? Claro. Prazer conversar com vocês. Eu sou professor da Unirio, né, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Minha formação, ela, desde a graduação, foi voltada aí um pouco para a história da historiografia, história intelectual e teoria da história. Eu me graduei no Paraná, na Federal do Paraná. Fiz o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do Temístocles César. E depois eu vim para o Rio de Janeiro fazer o doutorado com o saudoso professor Manuel Salgado Guimarães, né? E também fiz um estágio do doutorado de 1 ano em Paris, sob a orientação do professor François Hartog. E, enfim, desde então eu tenho aí me aprofundado em questões vinculadas à historiografia brasileira, principalmente historiografia brasileira do século XIX, e mais recentemente minha pesquisa mais sobre temporalidades contemporâneas, né? Acho que sempre foi o foco da minha pesquisa foi a questão da temporalidade, tanto na historiografia, quanto propriamente em questões mais contemporâneas, vinculadas a temporalidades neoliberais, e agora também um pouco antropoceno. E eu participo, junto com um colega, né, o professor Pedro Caldas, coordeno com ele, um laboratório de estudos em teoria, historicidade e estética, na Unirio, onde a gente tenta um pouco abrigar pesquisas e desenvolver trabalhos conjuntos nessa interface entre teoria, filosofia, estética. Acho que é um pouco por aí. Excelente. E para nos ajudar aqui a extrair um pouco desse conhecimento, temos o Fábio Apolinário, né? Um grande amigo no Centro Universitário de Belo Horizonte. Fábio, você quer se apresentar? Muito obrigado, Christian. É um prazer estar aqui junto com o professor Rodrigo, né? Li na maioria das teses do Rodrigo. Bom, para poder falar um pouco de mim, né? Eu trabalho com a modernidade brasileira na década de 50, né? Através das canções e da representação de Nelson Gonçalves, né? Um cantor boêmio. E eu utilizo o Hartog, né, na minha tese. Então, vai ser de grande ajuda e muito útil a conversa que nós vamos ter aqui com o professor Rodrigo, né? E agradeço muito o convite, Christian. Excelente, Fábio. Eu que agradeço aqui vocês estarem participando do nosso podcast, né? Que é uma forma de trazer um pouco desse conteúdo acadêmico para outros formatos, para fora da academia, que é inclusive uma proposta que vem ganhando força e bastante discutida atualmente, né? Então, para iniciar, eu vou aproveitar um pouco a trajetória, né, que o professor o Rodrigo Turim já possui e perguntar para ele um pouquinho da importância da teoria da história no pensar e fazer historiográfico. Bem, Cris, para te responder um pouco essa pergunta, acho que vale voltar no tempo, né? Resgatar a historicidade mesmo da teoria, do lugar da teoria da história dentro da disciplina, e especificamente também no Brasil, porque, pelo menos até a década de 80, né, você tem a relação da teoria da história muito próxima com a ideia de metodologia, né? Então, estudar a teoria da história, você vai visitar um pouco os programas que estruturava esse ensino na universidade, atrelava a teoria à metodologia, por um lado, então é uma ideia do que é a disciplina, é apresentar para esse aluno o que define a ciência histórica e como que essa ciência deve ser praticada em termos de conceitos, métodos, documentos, e também implicava nesses programas que dominavam um pouco os currículos da década de 80, uma certa narrativa da história da disciplina, né? Desde o historicismo do 18, a Revolução dos Análises, e por aí vai. Só que, a partir da final da década de 90, começo dos anos 2000,
você tem um movimento que é um movimento de autonomização do campo da teoria da história frente a essa tradição que subsidiava um pouco o trabalho teórico. O que eu quero dizer com isso? Né? A partir de alguns encontros, por exemplo, que ocorreram na cidade de Mariana, né, na UFOP, a criação da Revista Brasileira de História da Historiografia, a criação da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, produziu no Brasil, mas isso também está atrelado, eu acho, a um cenário internacional, um processo de autonomização de uma agenda de pesquisas, de uma prática de reflexão teórica que configura um pouco os debates em torno da teoria da história. Eu acho que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? A gente pode entrar nisso. Mas, de todo modo, hoje a teoria da história, pelo menos como eu entendo, e acho que alguns colegas também entendem, ela trabalha quais são as condições e possibilidade do conhecimento histórico. Né? E isso implica você fazer uma história da historiografia, historicizar a própria disciplina, e, ao mesmo tempo, historicizando essa disciplina, tentar elaborar conceitos e reflexões que permitam aprofundar, complexificar a relação entre o saber histórico, a disciplina, né, com a sua própria historicidade, os seus meios através dos quais ela produz conhecimento e se insere na sociedade. Então, é importante, eu sempre falo aos meus alunos, né, diferenciar entre teoria da história e filosofia da história. Né? Enquanto que a filosofia da história ela queria, né, desde o século XIX, desde Kant, Hegel, dizer o que é história enquanto experiência, enquanto processo né, se a história caminha para onde, a teoria da história não quer dizer o que é história enquanto experiência, enquanto processo coletivo da humanidade ela quer dizer, ela quer investigar antes quais são as condições que nós, sujeitos, historiadores, temos historicamente de produzir conhecimento e como que esse conhecimento é condicionado historicamente, quais são os condicionamentos. E para fazer isso, a gente procura associar, me parece, uma relação muito empírica, historiográfica, de investigar textos históricos, investigar historiadores, investigar instituições, revistas, com uma reflexão teórica. Então, acho que essas duas dimensões, empírica, né, de pesquisa historiográfica e teórica, elas andam muito coladas nessa agenda que eu acho que reformou, reconfigurou o papel da teoria. Então, o papel da teoria hoje é menos dizer para o aluno, de uma maneira muito estanque, o que é a disciplina, como que ele deve fazer história, como que os historiadores devem fazer história, e mais um espaço a partir das quais ele pode complexificar, digamos, uma certa autoconsciência dele enquanto historiador imerso numa sociedade. Quais são as implicações éticas do conhecimento que ele produz, quais são as condições epistemológicas do conhecimento que ele pode produzir, e por aí vai. Então, acho que o papel da teoria é esse papel de problematizar aquilo que a disciplina tende a naturalizar como seu cotidiano. Né? Todo o processo disciplinar, a própria ideia de disciplina implica isso, é você adquirir certas regras, certos rituais, certas práticas cotidianas que se reproduzem, portanto, são ensinadas, são repassadas de geração para geração, mas com isso também tende a naturalizar certos processos disciplinares. Eu acho que talvez o papel da teoria é sempre ficar um pouco problematizando quais são esses papéis, investigando as suas condições de possibilidade. Ótimo. E enquanto professor dessa disciplina, sobre a sua percepção de como ela é recebida por esses alunos, você acredita que os alunos que entram para o curso de História e pretendem fazer História, eles têm a percepção de como essa disciplina se torna um foco, deve ter um foco maior por ser uma disciplina que estrutura toda essa disciplina, ou às vezes você percebe que há uma certa relutância quanto a ela? Eu sempre pergunto para os alunos, né, eu dou aula para os calouros há muito tempo, sempre pergunto se eles, o que eles imaginam que é a teoria da história, se eles já ouviram falar sobre o que é a teoria da história. Assim, é muito raro algum aluno chegar na faculdade já com alguma ideia de que existe teoria da história, para que muito menos saber para que serve teoria da história. Então, eu acho que isso se deve a um gap, né, um hiato que ainda existe entre universidade e saber escolar, primeiro, o que é um problema de longa duração no Brasil, né? E por outro, enfim, eles têm uma tendência já, eu acredito que tem uma orientação de quem vai
procurar história, vai procurar história porque gosta de certos passados já específicos, né? Então já tem algum tipo de gosto por um passado empírico, né? Então, quando o sujeito entra na história, ele está esperando encontrar história, no sentido, né, narrativas e conteúdo, e por aí vai. Quando ele se depara com uma disciplina teórica propriamente, isso eu acho que causa um estranhamento. E causa um estranhamento porque a disciplina histórica, desde a sua formação no século XIX, ela está muito atrelada ao empírico, né? O historiador é o pesquisador da empiricidade por natureza, né? E eu sempre brinco um pouco com os alunos. Basta ver na história da disciplina qual que é o papel que os historiadores têm em produzir teorias sobre a sociedade. Quase nunca se produz propriamente teorias, né? Nós somos importadores de teorias vindas de outras disciplinas. Nós consumimos teoria da antropologia, teoria da sociologia e por aí vai. Mas poucos historiadores, né, são algumas exceções, efetivamente produziram teorias dentro da disciplina. Isso diz respeito a esse ethos, esse caráter profundamente arraigado da disciplina com a dimensão do empírico e uma certa aversão ao teórico. E isso já está, eu acho que já se manifesta um pouco nesse estranhamento que os alunos têm num primeiro momento com a questão da teoria, e, portanto, eles acham também um pouco, às vezes, hermético, um pouco distante daquele trabalho mais cotidiano de estudar um passado específico, mas com o tempo isso vai se quebrando, né? Porque principalmente quando a gente começa a trazer questões teóricas, materializando elas com experiências contemporâneas, por exemplo, as disputas de memória que ocorrem na sociedade no presente, os usos políticos do passado, né? Como que o passado está sendo comercializado hoje em diferentes plataformas. Essa proximidade, portanto, com a experiência do cotidiano faz com que aqueles conceitos teóricos deixem de ser tão abstratos. Eu acho que produz uma aproximação com o aluno. Então tem esse movimento de estranhamento, mas também depois tem um movimento de reaproximação dessa discussão, eu acho que também no decorrer do curso, né, na medida que eles vão percebendo que fazer história é fazer historiografia, né? Eu sempre falo para os alunos, eles não vão aprender história nos cursos, eles vão aprender historiografia, né, sobre determinadas épocas. Então isso envolve, obviamente, também questões teóricas sempre implícitas. Eu acho que é um pouco isso. Na verdade, as questões teóricas também acho que devem agora talvez serem levados um pouco mais de força também para o ambiente escolar, né? Porque acho que as reflexões, as pesquisas, as agendas de pesquisas que no Brasil se produziu sobre teoria nos últimos anos, eu acho que tem uma validade muito grande para o saber escolar e isso precisa ser mais aproximado do que foi até agora. Acho que a gente já vai começar a aprofundar, mas antes eu vou aproveitar um gancho que você deu aí sobre o ensino, e eu gostaria de te perguntar como que essas reflexões mais aprofundadas que hoje nós temos sobre as questões por trás da história, a história da história, a teoria da história, pode influenciar nesse ensino, porque muitos artigos hoje, eu estava lendo alguns artigos de principalmente graduandos que já estão finalizando a graduação, eles ainda acreditam numa dicotomia entre esse pensar a história da história e o ensino dessa história. Eles acreditam ainda que há um abismo e que a disciplina da história, por exemplo, ela é focada para pesquisadores e não para professores. Então você acredita que existe realmente essa dicotomia, ou que isso talvez seja uma falta de aprofundamento desses recém-formados historiadores na complementação de sua formação? Christian, posso só complementar? Pode? Aproveitando o gancho, eu ia fazer uma pergunta muito parecida também, professor Rodrigo. Principalmente quem está na faculdade, chega num período em que muitos professores, né, eles começam a criticar o historiador, que vai para a sala de aula e acaba esquecendo do que foi ensinado nas aulas de teoria de história. E eu queria também, aproveitando, queria perguntar, esse abismo, ele é culpa, tá? Ele pode ser considerado uma culpa da universidade, ou ele é considerado uma culpa também apenas dos professores que estão lecionando, né, no ensino básico, no ensino médio, e optam por não ensinar,
tá? A matéria de história de uma visão de historiador de fato, porque eles apenas ensinam hoje, uma grande maioria das escolas da educação, apenas ensinam a escola por meio, história por meio dos livros didáticos. Então, eu queria também aproveitar e perguntar, esse abismo, ele se deve por culpa do professor ou da universidade ou de ou de uma cadeia de problemas que pode desencadear esse esquecimento da teoria da história? Bem, as questões que vocês colocaram são complexas, profundas. Enfim, eu não sou especialista, né, porque eu acho que eu tenho colegas que trabalham com a questão do ensino aí há muito tempo e estão se aprofundando nisso. Poderiam responder melhor, mas eu vou responder um pouco desse meu ponto de vista, né. A questão, primeiro, entre pesquisa e ensino, né, que foi colocada. Eu acho que a formação da universidade no Brasil, a partir da década de 60, 70, ela de fato acabou sendo pensada para formar pesquisador, um historiador pesquisador, né? E teria que voltar para esses debates, para esse processo de formação da universidade, mas um dado curioso, por exemplo, é como que a AMPU, quando ela foi criada, houve um debate interno da AMPU sobre como ela se configuraria, mas o que acabou vencendo, de fato, foi a associação de pesquisadores de história, muito menos voltados aos professores do ensino básico fundamental, né? Então, os professores acabaram sendo um pouco alijados dessa comunidade de historiográfica. E a história, os cursos de história, acabaram se voltando muito para a formação de um pesquisador, quando, na verdade, a maior parte do que eles formavam eram professores, né? Isso acho que faz com que acabou se produzindo um hiato, né, muito grande entre a dimensão da pesquisa, os debates metodológicos, teóricos, a especialidade em certos temas e a questão do ensino. Eu senti muito isso na minha própria graduação também, né? Essa dicotomia entre uma pesquisa e ensino. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto aí um processo de aproximação, de tentar fechar um pouco, né, esse abismo a partir de uma série de políticas. Por exemplo, a criação de um mestrado profissional em História, né, que é o Prof. História. Eu acho que essa é uma das medidas mais interessantes que aconteceu na disciplina nas últimas décadas, porque faz com que se aproxime novamente os professores da rede com a universidade. Então, a gente dá aula, a gente produz conhecimento junto com esses professores, eles desenvolvem trabalhos vinculando justamente a realidade da escola, do ensino com a universidade, e tem saído ali trabalhos geniais, bastante importantes para nós também da história da universidade, podemos também nos enriquecer com a experiência que eles trazem do cotidiano escolar, que é diferente do cotidiano universitário. Então, esse abismo, ele ainda existe, óbvio que isso vai variar de universidade para universidade, ele tem uma razão histórica de ser, e hoje eu acho que esse abismo tende a diminuir cada vez mais, né? Alguns colegas, inclusive, já vi falando de uma virada pedagógica, digamos, né? Brincando um pouco com a questão da virada linguística, uma virada pedagógica. E no campo da teoria da história, especificamente, eu acho que o tema do ensino tem ganhado uma relevância fundamental. Vários dos meus colegas da teoria estão se dedicando a produzir textos, reflexões teóricas sobre o ensino de história. Isso a gente tem tentado agora também incorporar, inclusive, nos programas das disciplinas, dos cursos de teoria, a questão do ensino. Era uma questão que eu, quando comecei mesmo da aula, discutia muito pouco e venho ganhando cada vez mais um lugar de destaque nos meus cursos, né? Pensar a sala de aula, o ensino de história, mas não só apenas também o ensino de história, mas pensar uma história pública, pensar outros modos de produzir, de comunicar a história, que não apenas a dicotomia também ensino e pesquisa. Então, a gente está vendo, a gente pode voltar a conversar isso mais tarde, uma transformação profunda da configuração social na qual a história estava incluída, né? Antes, o papel da história era basicamente ou pesquisar ou ensinar. Hoje, pela configuração social, esse papel da história não se sustém mais, né? Você tem uma variedade de experiências, de meios e de
de formas de produzir, de divulgar, de representar o passado, que não cabem mais nessa dicotomia. Então, eu acho que isso também se traduz na outra pergunta que o Fábio colocou, que é se a culpa dos professores, né, esse distanciamento de certas reflexões teóricas ou metodológicas, quando eles saem da universidade e passam a ensinar nos colégios. Eu acho que não é culpa dos professores. Eu acho que é em parte, a culpa da universidade, como já tinha dito antes, porque ela acabou se distanciando dessa realidade escolar, privilegiando a questão da pesquisa. Mas, por outro lado, eu acho que é uma condição também muito precária desses professores no ensino, no cotidiano, né? Eles têm que cumprir prazos, cumprir agendas, cumprir metas, que tornam muito difícil para eles terem o tempo necessário para produzirem outras coisas, para experimentarem dimensões pedagógicas novas. Então, acho que não é culpa dos professores, né? Eu acho que os professores aí nessa linha de culpa, se for falar assim, eles são os últimos a serem culpabilizados. Me parece muito mais uma culpa da universidade e, por outro lado, da condição precária que esses professores encontram, seja na rede privada ou na rede pública, né? É aí uma questão, acho que é fundamental, que a gente tem que pensar, e aí entra um exemplo do que a teoria pode fazer, né? Teoria em historiografia, que eu estava explicando antes, né, que é pensar as condições de possibilidade. A universidade hoje, um professor, quando ele entra na universidade, ele vai ser julgado, responsabilizado, avaliado, basicamente por ser pesquisador. Né? Então, a CAPES tem todo um sistema de avaliação que faz com que as pós-graduações, a pesquisa, ganhem um peso muito maior do que o ensino. Isso a partir de uma nova cultura avaliativa que se espraiou pelo mundo afora, né? Que define um pouco o caráter dessas instituições. Do mesmo modo, isso acontece nas escolas. Os professores têm que cumprir lá uma série de metas, de performances, de números, para conseguirem manter seus empregos ou para conseguirem ter algum ganho mínimo dentro da profissão, que não permite eles a se dedicarem a um outro tempo que não vai produzir propriamente avaliações que eles têm que fazer. Então, isso vampiriza a prática pedagógica junto com as condições precárias que a gente já conhece, com baixos salários, né, turmas muito cheias. Então, acho que, novamente, é isso. As condições de possibilidade de você ensinar e de produzir histórias são fundamentais. E essas condições de possibilidade têm que ser explicitadas, né? Como dizia o Michel de Certeau, eles são aquilo que é silenciado na história, né? A gente pensa abstratamente o que é um livro de história, o que é uma aula de história, mas essa oficina, essas condições materiais da sua existência, muitas vezes ficam silenciadas, mas elas são determinantes para produzir esses abismos, né, entre pesquisa e ensino, e para produzir esse abismo também entre a universidade e a escola. Então, esse debate não deve só ficar preso a uma questão de voluntarismo. Não, nós devemos nos cercar mais da realidade escolar, nós devemos aproximar mais a pesquisa e o ensino. Porque o voluntarismo bate no limite, porque no final das contas os sujeitos vão ser avaliados, eles vão ser cobrados a partir de mecanismos institucionais, regulatórios, avaliativos que orientam a prática cotidiana. Então, a gente tem que talvez tornar essa discussão menos voluntarista e mais política, né, no sentido amplo do termo, de quais são as condições boas que a gente tem de produzir hoje um bom ensino, uma boa história, qual o papel da universidade, né? Então, esses abismos não são apenas uma questão de caráter das pessoas, mas uma questão das condições institucionais onde elas estão inseridas. Perfeito, professor. Gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais complexa. Eu utilizo dois grandes autores, né, na minha tese, que é o François Hartog, né, e o Paul Ricoeur. Em relação ao Paul Ricoeur, eu utilizo o texto, um livro muito importante dele, chamado Memória, História e o Esquecimento, né? E aí eu queria fazer uma pergunta relacionada a esses dois no contexto do Brasil atual, tá? No conceito de regime de historicidade, o eixo central do livro, né, ele é o modo da articulação das três categorias do tempo, o passado, o presente e o futuro,
né, em uma dada sociedade e contexto histórico. Já o Paul Ricoeur, ele analisa a questão da memória, fazendo contrapontos a antigos filósofos, como o próprio Aristóteles, e ele fala, né, que a memória está mais relacionada à ideia da dor, algo que está no nosso cotidiano, e eu relaciono muito os dois por eu ver que hoje no Brasil a história vive uma crise, né, que estamos aí passando por uma série de lutas e conseguindo, né, o marco foi a regulamentação da profissão de historiador. Entretanto, ainda temos muito a fazer. Como você vê o conceito, né, de regime de historicidade, o conceito de presentismo, no nosso Brasil atual? Como você vê que a história pode lidar com o Brasil em crise, que não é apenas uma crise econômica, mas uma crise política, uma crise intelectual? Como você pode ver, como você enxerga os futuros historiadores nas universidades, se nós estamos preparados, se nós temos como ganhar ou vencer uma luta, uma guerra, né, que está caminhando para se alastrar durante anos. Você enxerga como você utilizaria, né, como você utiliza o François Hartog neste contexto, utilizando o seu conceito de regime de historicidade, né? Bem, vamos lá, vou tentar, né, elaborar alguma coisa dentro que é possível aí. Eu acho que primeiro falar sobre o conceito do Hartog, né? O conceito, essa dupla de conceitos, porque um não pode ser pensado sem o outro. O conceito de regime de historicidade e o conceito de presentismo, né? Eles são formulados pelo Hartog, da década de 90, basicamente, começo do 2000, como um modo de pensar uma crise, né? Como modo de pensar uma crise do tempo que aquela sociedade ocidental, francesa, euro-americana, digamos, está vivendo, né? Com a queda do Muro de Berlim, portanto, fim de uma utopia socialista que concorria, digamos, com a narrativa capitalista ocidental. Você tem um retorno ou a emergência de discursos muito fortes sobre a memória. Então, o Hartog está ali tentando elaborar conceitos para pensar essa mudança que ele está vivendo. O conceito de regime de historicidade aí vincula muito a proximidade do Hartog com a antropologia, né? Ela busca criar mais ou menos tipos ideais para interrogar formas de conceber a historicidade em diferentes momentos, em diferentes sociedades, né? Como diferentes grupos sociais interrelacionam passado, presente e futuro de uma maneira mais ou menos estável, dando sentidos para isso. O conceito de presentismo é justamente uma interrogação que surge disso, né? Seria, portanto, essas novas características que ele está apontando, a emergência da memória, um papel muito grande do presente, um presente acelerado. Será que isso configuraria, segundo ele, um novo regime de historicidade, né? Portanto, será que isso vai se estruturar, se sedimentar em formas intelectuais, em instituições, como um regime futurista se sedimentou, digamos, né, com a disciplina histórica, com o Estado-nação e por aí vai, ou não. Esse presentismo é apenas uma crise do regime futurista e outro regime aí vai surgir. Então, o que o Hartog está pensando é justamente essa ideia de crise. Eu acho que é a utilidade do conceito para a gente também pensar essa crise que é ao mesmo tempo nacional e global, né, que o Brasil está vivendo. Dito isso, eu acho que desde a formulação da hipótese do Hartog do presentismo, hoje a gente acho que avançou bastante também em complexificar essa leitura do presente, né? E eu acho que uma das questões fundamentais que tem me chamado a atenção é a dificuldade de você conseguir encaixar a multiplicidade de experiências que a gente está vivendo hoje dentro de um conceito que justamente tem o papel de unificar o tempo, né? Quando a gente fala de um regime futurista, por exemplo, a gente está unificando uma série de experiências dentro de uma mesma categoria, né? Aí, nesse sentido, que o Hartog queira ou não, né, acaba funcionando como um conceito de época. Um conceito de época é uma categoria propriamente historiográfica, né, que unifica um determinado conjunto de experiências dentro de um espaço-tempo
qualquer. Acho que essa classificação de época que esse tipo de conceito pode acabar produzindo se torna muito problemático hoje, porque a gente está tendo experiências que não cabem no conceito de presentismo, né? Uma dessas experiências que eu tenho estudado um pouco agora é a questão da crise climática. O tempo da natureza, o tempo do antropoceno, ele é um tempo que demanda da gente outros recursos imaginativos, éticos e políticos que não cabem na descrição de um presentismo, né? Inclusive, estou trabalhando algumas linhas temporais do antropoceno, como que o tempo da natureza e o tempo histórico se mesclam nessas novas imaginações do tempo, que extrapolam demais a dimensão de um presentismo como um presente autocentrado, acelerado e por aí vai. Então, eu diria, ele é um conceito que ainda é muito útil para a gente pensar isso, eu vou dar alguns exemplos, mas também tem que ser pensado sempre com cautela, como qualquer conceito, né? Conceito ele não pode ser uma jaula, né? Uma grade hermenêutica que você fica preso nele. Eu sempre digo isso para meus alunos. Tentem evitar o uso rápido de conceitos, onde, na verdade, ele já vai determinar a priori como que você vai interpretar alguns fenômenos, né? O conceito é para você pensar e não para domesticar os fenômenos demais. Então, dito isso, né, desses limites um pouco de pensar o presentismo como uma categoria que abarque tudo, eu acho que ela ainda é muito interessante para a gente pensar o Brasil, né, para pensar esse tempo acelerado, essa crise da disciplina, que talvez possa me focar um pouco mais nisso, né? O que seria uma crise da disciplina hoje? Se o presentismo diz, basicamente, que o regime futurista está em crise, isso quer dizer que a configuração social na qual a disciplina foi formada e se reproduzia está em crise. Aí eu acho que é importante dizer, né, a relação que o Estado-nação tinha com a disciplina, desde o começo do século XIX, era uma relação bastante próxima, né? A história nunca foi uma disciplina. Ela só se torna disciplina no século XIX justamente pelo peso que o conhecimento histórico passa a ter nas sociedades modernas. Todo Estado-nação, para ele existir, para ele ter uma legitimidade, ele precisa ter uma certa narrativa histórica que embase ele. Portanto, não tem mais uma ideia de uma soberania divina, uma soberania absolutista. A soberania ela vem como um discurso histórico. Portanto, isso é algo inédito e faz com que a disciplina, antes dividida em gêneros retóricos diferentes, se aglomere, se estruture, seja institucionalizado e o seu ensino passe a ser obrigatório, né? Porque você vai precisar, esse Estado-nação vai precisar sincronizar pessoas em regiões distintas no mesmo tempo. Então é isso, um sujeito lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul, que viviam temporalidades e memórias diferentes, de repente eles têm que ser sincronizados em um mesmo tempo, que é o tempo da nação. O papel da história é um pouco formular essa consciência histórica, pesquisar essa história nacional, transformar ela em ensino, e, portanto, ela é muito abrigada dentro do Estado. Me parece que hoje, por uma série de mutações sociais, né, como as novas tecnologias, como também uma mudança do próprio papel do Estado hoje, a história está sendo um pouco esvaziada desse sentido, dizendo claramente, não interessa mais para o Estado, né, como instituição, manter esse funcionário que se tornou, na verdade, um funcionário um pouco incômodo, que é o historiador, né? Porque o historiador, na medida em que a universidade vai se autonomizando desse Estado, ele vai produzindo um conhecimento especializado e, portanto, também mais crítico em relação à sua própria historicidade. A história passa a se interrogar a si mesma, interrogar os usos do passado, passa a investigar como ela, a própria história, foi forjada para produzir identidades nacionais e, portanto, começa também a ser crítica em relação a esse Estado, né? Na Universidade Brasileira isso é possível de ser identificado da formação tardia já da Universidade Brasileira e década de 80 em diante, onde o conhecimento histórico vai se tornando cada vez mais crítico em relação a esse próprio Estado que subsidia esse conhecimento. Então, se o Estado hoje precisa produzir alguma forma de sincronização traduzida em uma memória coletiva, em certos símbolos nacionais, ele pode fazer isso de maneira muito mais clara
por outras mídias, né, internet, televisão, o que for, do que propriamente a sala de aula, né. E aí eu acho que é um dado muito relevante. A gente tem que pensar que, para um sujeito ter algum contato com o passado, até a década de 70, digamos, a maior parte só tinha a sala de aula, ou livros. Hoje, a sala de aula talvez represente 10% no máximo de contato que as pessoas têm com o passado, que a esfera midiática está saturada de passados, né? Então, isso faz com que a disciplina hoje se entre um pouco em uma crise, né? Como que ela se justifica, como que ela se legitima diante de um Estado que não tem mais interesse, né, em reproduzir essa disciplina. Eu acho que aí a reforma do ensino foi muito emblemático nesse sentido, em dizer, a história deixa de ser ensino obrigatório para ser um ensino, quem quiser faz, mas a gente não precisa mais manter isso como algo obrigatório. Então, eu acho, voltando aí à discussão do Hartog, eu acho que se essa sociedade vai assumindo esse caráter presentista, onde a história passa a ser comodificada, passa a ser reificada em diversas mídias, a história disciplinar ela se esvazia e entra em crise. E aí é algo curioso, né? Tipo, a nossa regulamentação da profissão ela veio justamente nesse movimento de crise. Ela não veio lá na década de 70, 80, quando a história disciplinar estava forte, digamos, institucionalmente. Ela vem quando justamente parece que ela está em crise institucional, né? Não por si própria, mas por causa a sociedade tá mudando. Então, o que a gente vai ver aí agora, eu acho que uma reinvenção da disciplina, de modos que a gente não consegue nem imaginar direito, né? Tem que ver como que é o processo agora de regulamentação da profissão vai, de fato, ser implementada. Me parece que alguns cenários possíveis aí, eu indicaria talvez 3 cenários, né? Um cenário mais otimista, que as várias instituições e entidades que trabalham com o passado vão passar a contratar historiadores, né? Para além já do que contratavam escolas e por aí vai. Esse é um cenário otimista, que é o que a profissão quis, a regulamentação quis produzir. Um cenário mais, outros 2 cenários mais pessimistas, é que ela vai ter pouco efeito prático, né? Como a regulamentação da profissão de sociólogo acabou tendo. Foi uma regulamentação já bem mais antiga e que não teve o impacto de produzir novos trabalhos, novos cargos para os sociólogos como eles imaginavam antes. E outra coisa que tem me chamado a atenção é que medida isso, e aí volta talvez um pouco para essa discussão do Hartog e pro Paul Ricoeur, né? Como que o passado hoje cada vez mais passa a ser objeto de uma judicialização, né? Porque se uma empresa, se uma entidade, uma instituição não contratar um historiador, como obriga agora a regulamentação, provavelmente ela vai ser acionada na justiça, imagino, né? Que isso vai produzir que um juiz, né, num tribunal, vai decidir se uma empresa trabalha com história ou não. Porque ela pode justamente dizer, eu não faço serviços em história, eu faço serviços em cultura. Né? Então, a regulamentação diz que onde tem serviços em história, tem que contratar historiador. Mas se ela faz serviços em cultura, ela não precisaria contratar. E quem vai dizer o que é serviços em história? A regulamentação não diz. No final, o risco que corre, né, é justamente você judicializar uma definição do que é serviço de história, do que é o trabalho do historiador. E me parece que é um perigo que a gente está correndo. Acho que a AMPU agora já formou uma comissão para trabalhar em cima disso, para trabalhar no modo como que essa regulamentação vai ser implementada, e me parece fundamental. Mas eu acho que é isso, como você disse, não é uma guerra fácil, né? A inserção do historiador hoje na sociedade, além apenas da sala de aula, cada vez mais é fundamental, mas ao mesmo tempo difícil de ser implementada na prática. Eu acho que não é apenas a regulamentação que vai garantir isso. É um passo importante. Por outro lado, se vocês me permitem aí, se eu estiver falando muito, vocês podem me interromper. Eu acho também que a história tem que, mais do que querer simplesmente se defender enquanto disciplina, buscando novos mercados,
Eu acho que é intelectualmente honesto, importante da história também se problematizar. Afinal de contas, se a configuração moderna que deu origem à história está se desfazendo, em que medida é interessante intelectualmente manter, talvez, essa unidade, essa autonomia da história? E eu penso aí no caso do resto das ciências humanas, né? Que medida para um futuro médio importa a gente separar ainda disciplinas como história, sociologia, antropologia, né? A história moderna ela foi formada, como eu disse, para produzir uma identidade nacional. Isso produziu um recalcado, um outro, que daí foi ser estudado pela antropologia, sociedades não ocidentais, né? Então isso, antropologia vai estudar indígena, história estuda a formação do Estado. É um tipo de divisão que hoje não faz mais sentido, né? Então, me parece também que mais do que simplesmente defender uma corporação, a disciplina e por aí vai, a gente também tem que reinventar as disciplinas, né, os seus modos, porque a disciplina na universidade ela nunca foi um fim em si mesmo, ela simplesmente foi um meio para trabalhar questões. Quando a disciplina se torna um fim em si mesmo, eu acho que é algo preocupante aí, intelectualmente, né? As disciplinas elas têm que ser sempre consideradas como um meio a partir do qual o pensamento, a pesquisa, o conhecimento são produzidos, e não um fim em si mesmo. E principalmente agora, com essa experiência do antropoceno, né, onde a humanidade aí vai ser reconhecida como um agente geológico e não apenas como agente histórico, né, e, por outro lado, a natureza cada vez mais impactando na dimensão política e histórica do cotidiano, a própria cisão, também moderna, entre ciências naturais e ciências humanas, tende a ser reconfigurada, né? Porque você precisa hoje, para fazer uma história que abarque questões do antropoceno, dialogar com biologia, com química, com o que for. Então, a gente está vivendo um período de mudanças profundas da experiência que vão impactar mudanças também profundas no modo de produção do conhecimento, e não apenas na história. Então, acho que a história está presa, talvez, nessas duas demandas, nesses dois tempos. Um tempo que ela tem que se defender, né? Defender o historiador, a profissão, a existência da disciplina, de uma série de ataques que ela vem sofrendo, seja de um Estado liberal, seja de um Estado neofascista, né? Tanto esses dois espectros atacam a história por motivos diferentes, mas atacam. Mas, por outro lado, ela não pode só ficar se defendendo, né, e defendendo a sua existência em si mesma como fim em si mesma. Ela tem que se abrir para essas outras demandas intelectuais e políticas que estão sendo colocadas no presente, que faz com que ela tenha que se abrir para outros conhecimentos também, e não apenas ficar ciosa de reproduzir o seu modo de produzir conhecimento, de produzir, enfim, de narrar história. Então, acho que entre a abertura e fechamento, né, é um momento angustiante, mas ao mesmo tempo, intelectualmente, pode ser muito rico para os historiadores, né? Os historiadores não devem ter medo também de se abrir para pensar, reinventar a disciplina em outras chaves que a gente talvez nem consiga ainda vislumbrar, né? Bom, professor Rodrigo, você falou, né, sobre o problema da história hoje, você falou sobre a questão da memória, e é ela que eu quero fazer, é essa pergunta que eu quero fazer para você. Com as novas tecnologias, que não são tão novas assim, mas estão mais modernas, né, a gente vê, tanto dentro de sala de aula, cada vez mais os alunos se apegando à Wikipédia, se apegando a fake news, né, para falar sobre história. E não apenas os alunos, mas também a sociedade de maneira geral. A gente vê como se o curso, a disciplina de história, né, ela fosse a ovelha negra da família, né? Principalmente quando eu quero entrar na justiça contra alguém, eu procuro um advogado. Quando eu tenho um problema de saúde, eu procuro um médico. E a gente percebe que quando tem algo relacionado com a história, há um esquecimento do historiador, né? A gente acaba ignorando aquele conceito de opinião, né? E cada vez mais nós estamos vendo, por exemplo, nós tivemos aí, desde a época em que o nosso atual presidente era deputado,
a gente via momentos de exaltação à ditadura militar brasileira, né, o período da ditadura militar brasileira. Como você enxerga, né, esse revisitar ao passado, né, nessa ferida não cicatrizada nas nossas veias e na nossa pele em relação à ditadura militar? Como você vê essa ressignificação que você mesmo disse dentro da nossa sociedade brasileira? Como você acha que... Por que você acha que esse ressignificado que eles estão dando à ditadura militar, ou a outros momentos também, como até mesmo a independência do Brasil, a proclamação da República, a ideia da Lei Áurea, que foi sendo, né, desconstruída ao longo do tempo. Como você vê o papel, né, realmente desse texto, desse livro do François Hartog, como você vê o papel da história, como você vê o papel do historiador e, principalmente, como você vê o papel da sociedade neste debate? Então, acho que isso entra um pouco no que eu estava dizendo, dessa reconfiguração social profunda que a gente está passando aí, né? Que implica a emergência de novas mídias, que implica a formação, né, a contestação de formas de autoridade sedimentadas e a formação de novas formas de autoridade. Para voltar um pouco à própria questão aí do Hartog, né? Como que ele vai investigar lá no Heródoto, depois em outros momentos, como que regimes de historicidade específicos implicam também formas de autoridade específicas, como se faz valer um conhecimento, por que as pessoas acreditam na história, por que as pessoas acreditam no historiador, né? Isso vai depender muito dos regimes de historicidades na quais as sociedades estão inseridas, né? Ela não vai acreditar, boa parte da crença num historiador se devia justamente à questão do diploma. Se tem um diploma, eu acredito. Se eu vou no médico, eu vejo que ele tem um diploma na parede, eu acredito que ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, essa crença vem socialmente instituída, né? O que a gente tá acontecendo hoje um pouco na sociedade, me parece, é que esses regimes de autonomia, né, estão sendo um pouco reconfigurados ou mesmo dissolvidos. Então, tipo, esse regime da especialidade, eu não sei o que o médico faz, eu não sei o que o engenheiro faz, mas eu acredito que eles devem saber o que estão fazendo, porque eles têm um diploma. Então, me parece que isso tá mudando bastante na nossa sociedade. E aí o historiador se vê num espaço, num mercado, digamos, de passado, concorrendo com outros agentes. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, também essa crise de legitimidade do historiador, ela se dá mesmo na grande mídia, né? A Folha de São Paulo fez aí uma série de encontros para discutir a ditadura, né? Você mencionou a questão da ditadura, ela não chama historiadores, né? Ficava chamando jornalistas ou pessoas que viveram na época, mas os historiadores ela não chamava, até talvez por medo de que historiadores fossem contestar algum tipo de narrativa e contestar inclusive o papel da própria Folha de São Paulo na ditadura. Então o historiador, como eu disse antes, ele se tornou um sujeito bem incômodo para vários grupos sociais, né? E ele se vê também imerso num mercado extremamente concorrencial, onde novos agentes, novas mídias, novos modos de falar do passado, incluindo novas formas de autoridade, são colocados, tá? E aí entra um pouco a questão do negacionismo, né, que a gente está vendo. Negacionismos mais diversos, negacionismo climático, mas no negacionismo também da ditadura, né? Não houve tortura, por aí vai. O que está baseado esse negacionismo? E como combater esse negacionismo, né? E aí me parece que entra novamente essa questão da autoridade. Você não vai combater o negacionismo simplesmente jogando fatos e dados na cara de alguém. Cada vez mais está ficando claro isso. A gente tem que entender antes, como historiadores, como cientistas sociais, como se forma a predisposição hoje de certos agentes, certos sujeitos, para acreditarem em certas coisas e não em outras. Essa me parece uma questão fundamental. Então, mais do que ficar combatendo mentiras com fatos, que é importante, tem que entender como que essas mentiras, negacionismos, essas formas reacionárias de usar o passado estão sendo produzidas e consumidas, né? E eu acho que é um problema aberto ainda para os historiadores entenderem. Um caso, por exemplo,
tem me interessado, vai sair aí agora, nos próximos dias, um artigo que eu escrevi, que é justamente sobre a questão da independência, né? Como que a independência está sendo representada um pouco hoje. Eu peguei o caso de um desses concorrentes do historiador na esfera pública, que é o Brasil Paralelo, uma empresa lá do Rio Grande do Sul. O Brasil Paralelo, me parece, além da leitura extremamente reacionária, conservadora do passado que eles têm, o que me parece mais interessante ali, como que eles estão apontando por uma nova forma de representação histórica, que implica novas formas de autoridade, novas formas de narrativa, muito distintas dessas que a gente herdou da disciplina, né? Portanto, primeiro, o que eles oferecem ali é um serviço. O passado não é mais um conhecimento que é ensinado, pesquisado. O passado passa a ser um produto, na verdade, como qualquer outro produto, orientado por um tipo de consumidor específico. Então, você se torna sócio, você compra um serviço e você vem entregue serviço. Então, a pessoa está comprando um passado que não interessa ser consumido. E esse passado vai se adequando a essa demanda, vai se adequando a formas narrativas, a formas de representar, a critérios de verossimilhança. Então, estudando um pouco os comentários lá do vídeo do Brasil Paralelo, a gente percebe como que as pessoas estão consumindo aquilo, porque aquilo, por exemplo, é muito mais emotivo. As pessoas choram vendo o documentário do Brasil Paralelo, mais estranho que isso pareça, e em oposição a uma história disciplinar, que eles veem como fria, distante, e por aí vai. Então, são sujeitos que estão acostumados a consumir bens culturais, por exemplo, como séries, Game of Thrones e por aí vai, que o Brasil Paralelo sabe usar muito bem essa linguagem, mimetizando aspectos dessas novas linguagens das mídias, por aí, para produzir um novo tipo de representação do passado e vender essa representação. No caso deles, é uma representação reacionária, conservadora, patriarcal, cristã, mas eu acho que poderia também ser outro tipo de narrativa, mas com a mesma forma, né? Então, eu acho que isso que está me interessando um pouco, como que novas modalidades de representação do passado estão surgindo, e colocam o historiador numa questão muito complicada, porque ele não pode adequar o seu padrão de produção de conhecimento a demandas, simplesmente. Então, para o historiador entrar na esfera pública, discutir passados e passados quentes, como o passado da ditadura, a escravidão e tal, ele tem que discutir seguindo certos protocolos mínimos disciplinares e não pode simplesmente adequar a sua história às demandas de públicos diferenciados, né? E é isso que o Brasil Paralelo faz, outras empresas fazem. Então, me parece que aí eu acho que uma questão fundamental que a gente discute pouco na disciplina menos como que o historiador deve voluntariamente participar de debates públicos, mas discutir quais são novamente as condições desse debate público, né? Se o historiador não levantar a bandeira, por exemplo, da democratização e da soberania digital, ou seja, lutar por uma mídia que seja mais aberta, mais democrática, que não seja controlada por 5 ou 6 empresas, que não seja regulada apenas pela dimensão da performance e da publicidade, o historiador nunca vai conseguir alcançar certos públicos ou produzir um discurso que tenha algum efeito mais estruturante, né? Porque as condições e possibilidade dessas mídias não funcionam para que isso ocorra, né? Então não é apenas uma questão de conteúdo, mas é uma questão que me parece fundamental hoje, dessas novas mídias, discutir a regulamentação dessas novas mídias, o que a gente quer com elas, quem controla elas, e por aí vai. E acho que empresas, novamente, como o Brasil Paralelo, estão muito na frente dos historiadores nesse sentido. Eles jogam, a regra do jogo favorece, portanto, a emergência desse tipo de consumo do passado e desfavorece o tipo de produção dos historiadores. Acho que é um pouco por aí. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, professor Rodrigo, porque há um debate hoje nas universidades sobre aproximação e distanciamento da história dentro do âmbito da sociedade, né? Você até mesmo citou a questão do Brasil Paralelo, mas nós também temos aí outros historiadores, né, que são considerados atualmente como youtubers, né? Aqui, como a gente fala, eu vou citar, mas aí eu não sei se eu posso,
em relação, por exemplo, Débora Ladim, o Castanhari, entre outros, né, que fala de história de uma maneira mais informal, né, para poder se aproximar, poder chegar a um público-alvo. Você disse que isso é um problema, né? Qual que seria, portanto, a saída do historiador para ele poder se aproximar dessa sociedade que cada vez mais ela encontra outros meios e, como você disse, né, acaba entrando até mesmo em negacionismo perigosos, como tem um filme chamado Negacionismo que fala sobre o Holocausto, né? E como isso pode ser combatido na nossa sociedade atual? Como eu estava dizendo antes, eu acho que tem aí duas frentes fundamentais. Uma delas, eu acho que os historiadores já estão realizando. Você tem uma série de iniciativas, diferentes colegas de diferentes universidades, de ocupar essas novas mídias, ocupar o YouTube, fazer podcast, produzir audiovisual. Então, acho que isso tem que ser mesmo produzido. O historiador não... Ele tem que entender que não é formado mais, a sua atuação hoje não vai se restringir mais a simplesmente escrever artigos ou dar aula, né? O historiador vai ter que ocupar essas novas mídias, e ocupar essas novas mídias vai implicar também você reelaborar novas formas de representação do passado. E então eu acho que então, essa frente é fundamental. Por outro lado, me parece muito problemático a gente colocar essa necessidade do historiador ocupar essas novas mídias no signo de concorrer com essas narrativas que são dadas aí por sujeitos que vocês já mencionaram, né? Porque senão a gente vai estar pensando produção histórica no signo de um mercado liberal. Portanto, são narrativas num mercado em concorrência. Novamente, o historiador e a disciplina, elas não são formados para isso. Eles podem vir a ser, mas daí é uma questão que o historiador tem que só colocar. O papel da história é disputar narrativas no mercado de narrativas históricas, de consumo de narrativas, ou não? Então, isso me parece muito problemático, até porque eu acho que a gente perde. Se a gente for disputar narrativas como produtos a serem comercializados, eu acho que a gente já perdeu de antemão. Me parece que a gente tem que repensar justamente como que as instituições sociais regulam, abrigam, democratizam a possibilidade de produção e de consumo dessas narrativas, mais do que simplesmente sair por aí disputando narrativas com o mercado. Então é pensar a própria lógica do mercado, né? Como é que esse mercado é regulado? Acho que isso me parece, então, uma outra frente. Os historiadores talvez não estejam, na minha percepção, colocando devida importância, né? Não parece ser uma bandeira que os historiadores estão investindo muito. Você tem ótimos trabalhos sendo produzidos nesse processo de difusão histórica, mas eu acho que junto com isso tem que vir uma problematização política das condições desse mercado historiográfico tal como ele está colocado, que é um mercado propriamente autorregulatório neoliberal selvagem. Os historiadores lá vão ser triturados, basicamente. E aí eu acho que o historiador precisa fazer alianças com outras disciplinas, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia e com disciplinas também fora das humanidades, porque isso afeta a universidade como um todo, como instância de produção de saber, né, e não apenas a disciplina. Então, resumindo, né, eu acho que tem essas duas frentes que devem ser jogadas no mesmo momento, no mesmo movimento. Expandir novas narrativas, novas mídias, mas também problematizar a configuração do mercado onde essas mídias estão inseridas e que elas alimentam. Excelente, professor. A gente vai ter que ir encerrando aqui, que eu lamento muito por isso, porque a conversa estava indo muito bem e seria muito interessante a gente depois pudesse adentrar, principalmente nessa questão que talvez a disciplina histórica demorou muito tempo para sair daquela tutela do Estado, né, enquanto legitimador, e talvez venha cair numa tutela de mercado, né? Então, Sim. a gente tem que tomar muito cuidado agora, principalmente com o projeto de regulamentação da história, para a história agora não ser tutelada pelo mercado, para ele ditar as modas historiográficas e os discursos a serem reverberados na sociedade. Mas pela questão de tempo, então, a gente vai ter que encerrar. E
o senhor gostaria de dar uma fala final, alguma questão? Não, apenas agradecer, parabenizar aí novamente pelo trabalho, porque isso acho que é um exemplifica o que eu estava discutindo, né? Essa frente de produzir, de entrar em novas mídias, que é novo para nós, né? Principalmente para talvez seja até mais fácil para uma geração já nativa digital, mais difícil para uma geração analógica, mas é sempre muito instigante ocupar essas novas mídias, né? Mas ocupando ela sempre com uma consciência crítica do que já pode ser feito, do que não pode ser feito, e como que essas mídias também se inserem na nossa sociedade. Nós, além de historiadores, nós também somos cidadãos, né? Então, só novamente agradecer a vocês aí pela conversa, foi muito bom. Muito obrigado. Fábio, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer ao professor, né, por ter respondido as minhas questões que trazem dúvidas na cabeça, né? Sempre surgem dúvidas e foram questões excelentemente respondidas. Quero agradecer também ao Christian pelo convite de estar participando dessa conversa muito produtiva, né? E esperamos nos encontrar outras vezes, né, para a gente debater esses assuntos que são cada vez mais caros à nossa sociedade e à nossa democracia, né? Muito obrigado a todos. Eu agradeço vocês. E eu agradeço vocês dois por terem participado do nosso primeiro episódio sobre história e teoria da história e historiografia, que a gente vai começar a lançar. Espero que cada 2, 3 semanas estejam aí e fiquem atentos os ouvintes aos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo. Obrigado.